A volta de Jesus Cristo, parte 3, a grande tribulação. O que é a grande tribulação? A grande tribulação será uma série de eventos que irá acontecer na terra após o arrebatamento da igreja. Ao estudarmos a Bíblia, iremos encontrar várias passagens sinalizando um acontecimento futuro chamado de a grande tribulação. Também é chamada de o dia do Senhor, o tempo da angústia, o dia da vingança do nosso Deus, o dia da ira vindoura ou futura. A grande tribulação foi profetizada no Antigo e no Novo Testamento. Vejamos Sofonias capítulo 1, versículo 14, que está escrito: o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Mateus capítulo 24, versículo 21 está escrito: porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Apocalipse capítulo 6, versículo 17 está escrito: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então aqui nós encontramos passagens bíblicas se referindo à grande tribulação, que ela utiliza outros nomes também, o dia da ira, o dia do Senhor, e assim vai levando. Existem várias interpretações para a grande tribulação. É um evento mundial que irá acontecer de uma forma que todo mundo saberá que ali é algo atípico. É diferente de um terremoto que acontece, é diferente de fomes e pestes em uma região, será algo mundialmente, certo? Dando sequência. Quem não estará na grande tribulação? A igreja de Cristo. Então a igreja de Cristo não estará na grande tribulação, não estará aqui na terra. Ela será o quê? Arrebatada. E quem é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo, ela é formada por seguidores fiéis a Cristo. Então na igreja da graça tem aquelas pessoas que fazem parte da igreja de Cristo. Na Universal tem aquelas pessoas que fazem parte da igreja de Cristo. Na Mundial, na Presbiteriana, na Batista, na Assembleia, todos os fiéis a Deus formam a igreja de Cristo. Então essa igreja será arrebatada. Quando fala a igreja de Cristo, não é uma placa ministerial. São pessoas que servem a Deus unidas, formam a igreja de Cristo. Essa igreja será arrebatada. É aí que vem a grande tribulação. Uma pequena observação. Você vai encontrar pregadores que irá falar que a igreja só será arrebatada no meio da grande tribulação. Você vai encontrar outros pregadores que irão ensinar que a igreja será arrebatada somente após a grande tribulação. Agora deixa eu fazer uma pequena observação. Isso não altera em nada na sua regra de salvação. Se você crê que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, no meio da tribulação ou depois da grande tribulação, isso não vai interferir em nada na tua salvação. Ninguém vai deixar de ser salvo porque acreditou que a igreja seria arrebatada antes da tribulação e de repente foi arrebatada no meio da tribulação. Isso não altera em nada. É questão de interpretação. Um exemplo, digamos que eu creia que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Aí chega a grande tribulação, a igreja não foi arrebatada. Ah, eu perdi a salvação? Não. No meio da grande tribulação, se a igreja for arrebatada e eu estiver na qualidade de servo de Deus, eu serei arrebatado. A questão, o ponto central é como você está com Deus agora. Porque se você estiver com Deus agora, se você morrer agora, você vai para o céu.
Se você estiver com Deus agora e Ele arrebatar a igreja antes da grande tribulação, você vai para o céu. Se Ele arrebatar a igreja no meio da grande tribulação, você vai para o céu. Se Ele arrebatar a igreja no final da grande tribulação, você vai para o céu do mesmo jeito. Então o ponto central é se você está com Deus agora. Agora, referente ao arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a minha regra de fé, eu acredito que nenhum de nós estaremos nesse evento. Porque esse evento, ele pode demorar ainda centenas e centenas ou até mesmo milhares de anos. Mas pastor, os sinais estão se cumprindo? Sim, é verdade. O último sinal a se cumprir será a pregação do evangelho em todo o mundo. Acabou. Pregou o evangelho em todo o mundo, cumpriu o último sinal. Aí Cristo, ele retornará. Mas, após cumprir o último sinal, não tem uma data certa. E uma outra, como eu já preguei em domingos anteriores, 1000 anos para Deus é como o dia de ontem. Então nós temos que entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A pregação do evangelho se cumpriu em todas as nações. Deus ainda pode ficar 3000 anos para voltar no nosso tempo. 5.000 anos, 10.000 anos. Irmãos, Jesus deixou bem claro que nem os anjos sabem quando vai ser. Então, assim, eu não acredito que nenhum de nós estaremos aqui no arrebatamento da igreja. Mas também, se nós estivermos, eu não vou perder a salvação, porque eu não creio que nós estaremos aqui. Eu creio que ele vai voltar. Quem está entendendo? Então, nós temos que ter cuidado, irmãos, que tem ensinamentos e tem regras que não vai alterar em nada a sua salvação. Por isso a pessoa não tem que ficar discutindo. Um exemplo, eu prego que a igreja não estará na grande tribulação. Se eu encontrar uma pessoa que ela crê que a igreja estará e só será arrebatada no meio da grande tribulação, quando ela terminar de falar, eu falo amém. Eu vou discutir com uma pessoa? Não faz sentido. A pessoa quer crer daquele jeito, porque para as 3 teorias, existe algum versículo bíblico. É como a pessoa vai interpretar aquele versículo. Então, o ponto central, repetindo mais uma vez, é se você está com Cristo agora. Continuando. Então, a pergunta é: quem não estará na terra na grande tribulação? A igreja de Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 está escrito: como guardaste a palavra da minha profecia, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os habitantes da terra. Cristo voltará para arrebatar a sua igreja, logo em seguida será a grande tribulação. Quem estará na grande tribulação? Vão estar todos os que não foram arrebatados no arrebatamento da igreja. Ou seja, muitos crentes desviados e descrentes. Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 4, está escrito: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Para um pouquinho. Quem vai estar aqui na grande tribulação? Os crentes desviados e os descrentes. E para os crentes desviados, nós temos essa parábola das virgens. 5 loucas e 5 prudentes. A virgindade na Bíblia é sinal de santidade, é sinal de respeito, é sinal de purificação. Aqui menciona 10 virgens, 5 preparadas e 5 despreparadas. Então, quando a pessoa está dentro de uma igreja, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, quando a pessoa passa pelo batismo nas águas, digamos que aqui tenha, desse culto aqui, um exemplo, X pessoas. Então, estima-se que, aos olhos humanos, todos são pessoas prudentes.
Ninguém consegue detectar quem não é prudente, um exemplo. Mas o Espírito Santo, ele olha e ele vê quem dessas pessoas realmente são prudentes e quem não são. Então, quando houver o arrebatamento, aquelas pessoas que estão nas igrejas e estão preparadas, serão arrebatadas. As que estão nas igrejas e não estão preparadas, essas pessoas ficarão. Então a questão não é só estar na igreja, você tem que estar em Cristo. Não é fazer somente parte de uma igreja física, é você fazer parte de uma igreja espiritual. Não é só fazer parte de uma congregação, é você fazer parte do corpo de Cristo. Qualquer pessoa pode fazer parte de uma congregação, qualquer pessoa. Mas nem todo mundo pode fazer parte do corpo de Cristo. Porque para fazer parte do corpo de Cristo, já requer uma renúncia própria. Já requer negar a si mesmo. Dando sequência. Apocalipse capítulo 22, versículo 15 está escrito: mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então é comum às vezes a pessoa encontrar dentro das igrejas muita fofoca e muita mentira. Essas pessoas, quando Cristo voltar, elas não serão arrebatadas. Pode ser pastor, pode ser auxiliar, pode ser obreiro, pode ser membro, não será arrebatado, ficará. Quem comete a mentira é aquela pessoa que tem a mania de resolver problemas com mentira. Ela sempre está mentindo. Para resolver um problema, ela cria uma mentira. Essa pessoa, ela não será arrebatada. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Eu estou mostrando um grupo de pessoas, irmãos, que não serão arrebatadas. Entendeu? Pessoas que, quando Cristo retornar, ficarão aqui, irão enfrentar a grande tribulação. Podemos observar quem são as pessoas que não serão arrebatadas e enfrentarão a grande tribulação. Sendo assim, é importante que cada cristão procure se preparar para o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, o mundo ficará em total confusão. E para resolver todos os problemas, surgirá o anticristo. Sabe essa igreja de hoje que as pessoas tanto reclamam, né? Os crentes sempre estão falando mal dos crentes, sempre estão atirando pedra nos crentes, sempre ironizando os crentes. Irmãos, vai chegar o dia que esses crentes não estarão aqui. Então, a princípio, a humanidade vai ver que não vai ter mais esse povo barulhento, esse povo acusador. Porque hoje você pregar o evangelho, você mostrar o que é certo e o que é errado, você é taxado de acusador, você é taxado de intolerante, é taxado como discurso de ódio. Na realidade é um discurso de amor. Quando você mostra para a pessoa o que é errado e que aquela prática leva ela a uma condenação eterna após a morte, você está mostrando o amor para aquela pessoa. Mas esse amor, ele é interpretado como um discurso de ódio. E cada vez mais tentam calar a boca dos que amam. Então o que acontece? Essa igreja será arrebatada, então as pessoas vão ver que ela não existirá mais, não estará mais aqui presente. É aí que o mundo começa a entrar em caos. Já imaginou, irmãos, a terra sem oração? O homem sem alguém falar e dar um freio. Fazer uma observação, não faça isso. O homem entregue a si mesmo, fazendo o que bem desejar. Todos os pecados são aceitos e bem-vindos no seu próprio corpo. Imagina o inferno que ficará a terra. Só uma pequena observação. Para esta linha de ensinamento que eu estou transmitindo, existem outras linhas de ensinamento. Continuando. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 ao 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? Renúncia de fé. E se manifeste o homem do pecado, que é o homem do pecado, o anticristo,
o filho da perdição, que também é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo ser Deus. 1 João capítulo 2, versículo 18 está escrito: filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por isso conhecemos que já é a última hora. Para um pouquinho. Olha que interessante. Há mais ou menos 2000 anos atrás, os apóstolos de Cristo já estavam falando: está voltando, já está voltando, Jesus está voltando. E 2000 anos se passaram. Lembra que eu falei? 1000 anos para Deus é como o dia de ontem. E aqui você encontra a orientação sendo passada da seguinte forma: filhinhos, já é a última hora, ou seja, já vai acontecer, Jesus está voltando. Orientação para a igreja daquela época. E como ouviste que veio um anticristo, já tinham recebido o ensinamento que iria surgir um anticristo. Eles já estavam esperando um anticristo naquele período, naquele momento. Também agora muitos se têm feito anticristos. Como assim? Existe o anticristo bíblico, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, que é aquele que vai surgir com poder, aquele que vai surgir para resolver problemas, aquele que vai surgir com o império de Satanás. Só que o anticristo, citado aqui, muitos se têm feito anticristos, aí já está falando daqueles que se desviaram. E o que é um anticristo? Nessa passada, muitos anticristos são pessoas desviadas que trabalham contra o evangelho de Cristo. Um exemplo: se amanhã eu começo a falar mal da igreja de Cristo, se amanhã eu começo a tirar pedra na igreja de Cristo, eu virei um anticristo. Mas eu não sou aquele anticristo que vem com poder, que faz parte da trindade de Satanás, que nós iremos falar daqui a pouco. Eu faço parte do grupo dos anticristos. Então, quando a pessoa escandaliza na qualidade de cristão, quando a pessoa começa a envergonhar o evangelho, quando a pessoa começa a tirar pedras no evangelho, ela se tornou um anticristo. E aqui, olha que naquela época, igreja primitiva, certo? Pastoreada, ensinada pelos apóstolos, pelos filhos da fé dos apóstolos, que tinham aprendido com o próprio Jesus Cristo. A igreja de tempos em tempos era uma confusão, era um problema, era uma coisa e outra, era intriga, e era no meio de perseguição. Então o ser humano, ele tem uma facilidade de se contaminar com Satanás. Ele tem uma mente muito fácil de ser enganada por Satanás, se ele não estiver ali, com a vida no altar, em oração a Deus. Então nós temos que ter cuidados, irmãos, com os falsos, os muitos anticristos. E hoje tem muitos nas redes sociais, envergonhando o evangelho, escarnecendo do evangelho, e se desviam ser do evangelho. João chegou até a falar: saíram de nós, porque não eram de nós. Se fosse de nós, ficaria conosco. Como não está conosco, é porque não pertence a nós. Então tem muita gente, irmãos, que sai falando mal do evangelho, das igrejas. São pessoas que saíram do nosso meio. Deixa eu passar um conselho para vocês. Hoje nós estamos no avanço da rede social. Então nós temos que ter um cuidado, porque qualquer pessoa pode pegar qualquer vídeo e fazer uma montagem. Uma montagem com perfeição. E tem montagem que é tão perfeita, que somente um perito, com equipamentos apropriados, consegue detectar e falar: é uma montagem. Então o Satanás, ele levanta os seus discípulos, ele levanta os seus mensageiros, e ele faz o quê? Esses mensageiros irem para as redes sociais denigrir a imagem da igreja. Nós temos que ter um cuidado.
Nós temos que entender uma coisa: quem são os representantes da igreja? As pessoas. Então, quando você denigre a imagem de uma pessoa em uma rede social, você não está tocando na pessoa, você está tocando na igreja de Cristo. Porque a pessoa que vai visualizar do outro lado, ela não vai saber, ela não tem essa maturidade para saber separar uma coisa da outra. Maria, quando estava grávida, José ele fez o seguinte: opa, ela está grávida. Mas ela não poderia estar grávida, porque ele não tinha tido relação com ela. Ele, para não queimar a imagem dela, para não difamá-la, que para todos os efeitos é como se ela tivesse cometido um adultério, ele resolveu deixá-la secretamente. Ou seja, não quis em momento algum denigrir a imagem dela. Então você hoje encontra na rede social muita gente denigrindo as imagens dos pastores, das igrejas, do evangelho. Irmãos, são anticristos. Essas pessoas fazem com que outras pessoas não queiram mais o evangelho de Cristo, não venham amar o evangelho de Cristo, venham odiar o evangelho de Cristo. Então nós precisamos ter esse cuidado. Agora nós iremos dar sequência. Nesse período, surgirá também a trindade satânica, composta de Satanás, o anticristo e o falso profeta. Primeiro é Satanás. A Bíblia chama Satanás de o grande dragão, a serpente. Quando você vê lá o grande dragão, está se referindo a Satanás. A serpente, passagens bíblicas falando da serpente, também está se referindo a Satanás. A não ser aquela passagem bíblica que você vê que está se referindo realmente a uma cobra. Mas vamos lá. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 está escrito: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então aqui nós encontramos uma passagem bíblica falando que Satanás foi jogado do céu na terra e junto com ele os seus anjos. Satanás estava onde? No céu. Quem era o administrador do céu na época que Satanás estava lá? O próprio Deus. No céu tinha pecado? Não. Então Satanás ele conseguiu se contaminar por ter liberdade de escolha, se rebelou contra Deus. A terça parte dos anjos optaram também em se contaminar. E aí foram todos jogados para fora do céu. Agora imagine, se Satanás conseguiu aprontar em um lugar que não tinha pecado e que o administrador era o próprio Deus, imagina o que ele faz aqui na terra. Então nós temos que ter um cuidado, irmãos, para nós não nos contaminarmos com Satanás. Ele é especialista em mentir, ele é especialista em acrescentar, ele é especialista em fazer a pessoa errar. Então nós precisamos ter esse cuidado. A segunda pessoa da trindade satânica é o anticristo. O anticristo, que é chamado de a besta, o homem do pecado, filho da perdição e assolação. Então quando você vê lá a besta, está se referindo ao anticristo. Homem do pecado, também o anticristo. Filho da perdição, o assolador, também está se referindo ao anticristo. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 está escrito: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Então aqui nós encontramos falando da besta. Essa besta que surge do mar, irmãos, nós temos que ter um cuidado para não interpretar a Bíblia de uma forma 100% literal. Não significa que seja uma besta mesmo, não significa que tenha 10 cabeças. Então aqui está se referindo o quê? Um homem, uma pessoa, está se referindo a um sistema, sistemas diferentes. Se você parar para estudar o Apocalipse, você parar para observar vários pregadores que ministram sobre o Apocalipse, cada um tem uma interpretação diferente, irmãos. Então assim, ninguém está aqui como dono da verdade. Eu acredito, pelo pouco que eu conheço, que essa besta que está se referindo que é o anticristo, esse anticristo está se referindo a uma pessoa, um ser humano.
Não está se referindo a algo sobrenatural. Está se referindo a um sistema que habitará sobre a terra, que irá dominar sobre a terra. Mas de repente você vai encontrar pregadores que vai falar que é um animal, entendeu? Mas independente que seja um homem ou que seja um animal, não altera em nada na sua salvação. Eu creio que vai ser um animal. Não vai alterar em nada na sua salvação. Até porque não faz sentido ser um animal, né? Apocalipse capítulo de número 13, versículo número 4 está escrito: e adoraram o dragão. Quem é o dragão? Satanás, que deu à besta o seu poder. Quem é a besta? O dragão. Então o que acontece? Satanás dá poder ao anticristo. A besta é o anticristo, quer dizer. Então Satanás, ele dá o poder ao anticristo. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá trabalhar contra ela? Então essa besta, esse anticristo, que tem poder dado pelo dragão, que é Satanás, ele será adorado. Ele será aquele que irá resolver o problema. Ele será aquele que terá a solução. Ele irá atuar com poder, com milagres, e fará tão grandes sinais, prodígios, milagres e maravilhas, que só não consegue enganar os escolhidos. Aí imagina o crente que não cuida da fé, enfrentando uma situação dessa. Ele vai adorar. Continuando. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 e 10. E essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então as pessoas não aceitam o amor de Cristo, essas pessoas rejeitam a Deus, elas não querem a salvação. Tem pessoas hoje, você chegar e falar de Jesus, ela fala assim: eu odeio esse Jesus, eu quero o diabo. Não é uma coisa escondida, é escancarada, a pessoa não quer mesmo Deus, então rejeitam. Pastor, então quer dizer que na grande tribulação a igreja será arrebatada, ficará aqui crentes desviados e descrentes? Sim. Haverá salvação na grande tribulação? Eu acredito que sim, porque os crentes desviados, uma parte poderá se arrepender. E ao se arrepender verdadeiramente, essas pessoas começarão a pregar. Só que essas pessoas serão o quê? Perseguidas, torturadas e mortas. Mas eu acredito sim na pregação após o arrebatamento da igreja, justamente porque ficaram os desviados. E os desviados, uma parte irá colocar a mão na consciência e irá se arrepender. Eu não creio na ausência de 100% da presença de Deus. Eu acredito ainda um pouco da misericórdia de Deus alcançando aqueles que ainda irão se arrepender. Apocalipse capítulo 13, versículo 13. E faz grandes sinais, de tal maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Olha só como é que o anticristo vai vir. Ele terá poder, fará fogo descer do céu. Olha só, o cara está provando que ele está certo, está mostrando para a humanidade que ele é alguém enviado, que ele é a solução e que ele precisa ser adorado. Então o que vai acontecer? Quem se opuser a isso, automaticamente pagará com a própria vida. Dando sequência, iremos falar sobre a terceira pessoa da trindade satânica, que é o falso profeta. O falso profeta, ele virá enganando com falsas profecias e fazendo sinais e prodígios. Mateus capítulo 24, versículo 24 está escrito: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível forem, enganariam até os escolhidos. Olha que coisa forte. Mas você sabe por que é que o falso profeta, ele vai vir fazendo sinais e prodígios? Porque o povo é atraído por isso.
o povo, uma grande parte, não quer Deus, quer a solução do problema. Então, se tiver alguém apresentando a solução para o problema, que não seja uma pregação que leve ela a renunciar ao seu pecado, ela quer essa opção. Então, o falso profeta, o anticristo, ele vem sempre atuando, trazendo para as pessoas a solução do problema. O cara está lá com um problema grave. Não tem esse negócio de renunciar a pecado, não tem esse negócio de santificar, nada disso, ele vai lá e resolve. Então a pessoa está no engano, está no pecado, continua no engano, continua no pecado, está tudo ótimo, tudo mil maravilhas. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 16, versículo 13. E da boca do dragão, quem é o dragão? Satanás. E da boca da besta, quem é a besta? O anticristo. E da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs. Podemos ver a atuação de Satanás, enganando as pessoas usando o anticristo e o falso profeta. No próximo domingo, daremos continuação a essa série de mensagens, falando sobre a volta de Jesus Cristo. Cada domingo iremos abordar um pouco. Feche os olhos, por favor. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Venha, meu Pai, abençoar todas essas pessoas que cresçam na Tua presença e façam a diferença para o Teu reino. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.